Bem-vindos, bom dia, boa tarde para todos vocês que estão acompanhando esse curso, mini curso de arte no ensino fundamental. Nós já estamos na nossa quarta aula sobre todas essas questões que envolvem a arte como um todo, né? E hoje nós vamos dar seguimento aqui nessa parte aqui que vai ser a nossa quarta aula, que é uma aula muito importante que vai falar sobre os objetivos, né? Quais são os objetivos gerais da arte no ensino médio, para que a gente possa compreender melhor tudo que está envolvendo o ensino médio nessa fase da educação básica, que é uma fase de extrema importância da educação básica. Já sabemos que a educação básica ela está dividida em três fases, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, vai ser muito importante a gente compreender um pouco mais como que é esses objetivos, né? Do que se trata. Então, vamos seguir para a gente compreender. Bom, então, os objetivos gerais da arte, né, no ensino médio, ele está relacionado com essa questão de analisar os elementos pertencentes às linguagens visuais e audiovisual de forma contextualizada e prática. Então, como a gente viu, assim, a gente observou que é de extrema importância sempre trazer essa questão de relacionar a arte de forma contextualizada. A sua maneira ali relacionada com a questão histórica, relacionada também com a questão cultural, porque a arte ela tem profundamente essas relações também, né, que vão variar de acordo com a época, de acordo com determinado período histórico, de acordo com a cultura. Pois a arte, sendo esse veículo de expressão, ela vai ter essa mutação, né, de acordo com a época que aquela determinada sociedade está passando. Isso variando também, claro, de espaço para espaço, de local para local, de pessoa para pessoa, né? Porque a arte ela tem essa amplitude de não ser uma maneira abrangente de comunicação. Então, ela vai variar de um país para outro, de uma época para outra, de pessoas para pessoas, por ela ter também muito esse caráter subjetivo. Então, o ensino médio, nesse processo, se compreende que é importante analisar todos esses elementos, né, que são pertencentes a essas linguagens, tanto visuais, das artes visuais, do audiovisual e das outras linguagens também, de uma maneira que seja contextualizada, porque a gente compreende que quanto mais se aprofunda e traz esse link da arte também, desta maneira, a contextualizá-la, relacionando à prática também, mais esses conhecimentos serão bem aproveitados e adquiridos. Então, outro objetivo também é compreender o fenômeno da globalização da arte e seus impactos no cotidiano artístico. Como a gente sabe, né, a arte ela acontece em todos os locais do planeta Terra, né? E especialmente nesse período a gente pode notar que essas manifestações de arte, elas estão de uma maneira global em todos os locais, né? Então, a gente pode notar isso através também dessa ferramenta
da tecnologia, por exemplo, pois hoje em dia é possível, pelo acesso à tecnologia, a determinados sites e contato com a internet, fazer visitas online, visitar museus, galerias de arte de artistas renomados, não só do nosso país, da nossa cidade, mas também de outras cidades, museus, por exemplo, como aquele museu do Oscar Niemeyer, né, que fica ali em Curitiba, né? É possível fazer visitas online, tanto nesse museu que eu citei, como também em outros, também internacionais. Então, a gente compreende que, através dessas ferramentas, a arte ela está se tornando algo globalizado, está se tornando algo que é acessível, que não se resume apenas a visita naquele museu daquele determinado país só pode acontecer se eu viajar para lá, apenas com as pessoas que são naturais daquele país. Então, assim, as coisas estão mudando e a tecnologia, ela é uma aliada muito forte para que a globalização e acesso a essa arte como um todo, né, as suas diferentes linguagens, estejam acessíveis realmente para uma camada maior da população, para toda a população que se identifique, que queira se aprofundar mais em todas essas questões, né, relacionadas à arte. Então, esse também é um objetivo do ensino médio, trazer essa compreensão para esses estudantes. Da arte, nesse momento histórico atual, a arte, ela está com essa característica, está passando e está passando por esse período em que se possibilite, né, a sua globalização, o seu acesso maior, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais compreensível a todas as pessoas. Então, essa é um objetivo importante que deve ser problematizado aí no ensino médio para que esses estudantes tomem conhecimento, né, do atual momento, né, em que estamos vivendo e o que esse momento em particular afeta tanto de maneira positiva, também de maneiras negativas, né, essa arte, né, assim, esse contato com a arte. Então, esses são os dois primeiros objetivos, né, que são importantes ser tratados no ensino médio. Também é importante, também como objetivo, construir uma relação autônoma com as produções visuais e audiovisuais e o seu conhecimento estético, respeitando a própria produção dos colegas sob a ótica da multiplicidade e soluções. Bom, aqui esse objetivo está focado aqui mais nessa questão da autonomia, de ressaltar o quanto que é importante se dedicar ao desenvolvimento, né, dessa autonomia nesses sujeitos, nessa fase de período de aprendizagem, né? Então, o professor, como mediador, ele vai ali buscar formas, ferramentas, possibilidades que construam essa relação de autonomia, que construa essa maneira de ter autenticidade nas próprias produções, que também valorize essa capacidade da autonomia e essas produções autônomas, né? E todo o impacto que isso traz, tanto na vida do estudante, que com o tempo ele vai desenvolver habilidades, vai desenvolver também senso crítico, vai cada vez mais ter mais
Mais segurança também, a partir do momento que ele vai vivenciando todo esse processo de criação, juntamente com respeito à sua autonomia, à sua capacidade autônoma de construir, de produzir, mais irão desenvolver habilidades que trarão mais segurança, mais autoestima, mais certeza na sua relação com a arte, desde as produções, desde as releituras, pesquisas e todas as coisas que envolvem esse processo da arte como um todo, né? Então, as produções, né, visuais e audiovisuais, elas têm também essa ligação com essa questão da estética. Então, é importante trazer esse conhecimento do estético nessas linguagens em específico, né? E também, a partir do momento que se exerce esse exercício de valorizar a autonomia, respeitar as produções autônomas, naturalmente também, com mais facilidade, esses estudantes também respeitarão as produções dos amigos, sobre uma ótica, né, da multiplicidade e da questão da diversidade de soluções, de solucionar questões, né, compreendendo que cada um vai ter uma maneira tanto de fazer uma releitura e também como de produzir, e isso deve ser respeitado, compreendendo que isso é um lugar de muito poder que dá para esses seres que estão em contato com a arte. Também, outro objetivo essencial está ligado com a questão de desenvolver habilidades de elaborar registros pessoais para a sistematização das experiências vivenciadas. Eu compreendo aqui essa questão da elaboração de registros, né? Por exemplo, após realizada alguma atividade, exercer essa questão de tornar algo natural, né? Os estudantes escreverem ali, falar como que sentiu, como que foi a experiência de ter entrado em contato com aquela linguagem, ou como que foi a experiência de ter vivenciado uma peça teatral em grupo, individual, ou também uma produção artística de artes visuais. Então, isso aí vai conversar com todas as linguagens, né? E a gente sabe que o simples fato de escrever é algo que é muito forte, né? Muito intenso, porque a partir do momento que o estudante ele vai ter a sua vivência pessoal na fruição ali daquelas artes, daquelas linguagens, né? No contato ali sensível, quando é dado esse exercício também dele elaborar registros, dele fazer registros relacionados a essas atividades, com certeza ele vai vivenciar toda aquela experiência de alguma forma. Vai também relembrar coisas que serão importantes ser relatadas ali. E como a escrita, escrever sobre o que é feito, né? Ele tem esse poder de trabalhar essas áreas do cérebro, né? De trazer mais esse refinamento e essa fixação também positiva, né? De tudo aquilo que foi trabalhado. Então, eu vejo essa experiência também de desenvolver esses registros como algo que venha concretizar, realmente dar um significado maior, para dar também novas interpretações às suas vivências, para que de forma prática, de forma mais aterrada também, trazer para o consciente todas aquelas experiências que foram tidas ali naquelas vivências. Então, esse também é um objetivo.
Então, todas as aulas e atividades, elas têm que estar alicerçadas e elaboradas, baseadas também nessa questão dos registros, de influenciar e incentivar que esses registros ocorram, tanto durante, depois, enfim, daí vai ser de acordo com com o que o professor ele compreende como necessário. Também um outro objetivo de extrema importância é entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informática e associá-las ao conhecimento científico, às linguagens visual e audiovisual. Então, essa questão de entender os princípios, né, da tecnologia e da comunicação é necessária, porque, como a gente sabe, a tecnologia ela está presente em toda a sociedade, em todos os ramos, né, também na área escolar, também na área ali do ensino médio, em toda a educação básica. Então, por isso que é importante também trazer os princípios dessa tecnologia, né? É importante que os estudantes conheçam esses princípios para que também, eu digo também, assim, princípios das tecnologias que são mais direcionadas para algumas linguagens. Por exemplo, a arte audiovisual, ela vai ter ali muitas ferramentas e questões que são de criação nesse meio da tecnologia. Então, é importante também passar todas essas linguagens que o estudante também possa compreender esses princípios, para que ele possa também, através da sua autonomia, desenvolver também a partir disso, desse contato, né, desse entendimento, relação também com essas criações, de uma maneira mais autônoma, pois a partir do momento que ele que ele já aprendeu tudo isso, ele vai poder criar de uma forma que respeite melhor a sua autonomia. Então, esses são os objetivos gerais, essa questão de contextualizar, né, de contextualizar a arte com as questões históricas, trazer também para a compreensão do aluno essa questão da arte atualmente como globalização, como algo globalizado. Por exemplo, é muito simples poder entrar num site e visitar um museu lá do outro lado do mundo, né? Essa questão da valorização da autonomia, das produções autônomas e dos outros também. E essa questão dos registros, como ferramentas que vão auxiliar no desenvolvimento e no contato com essas experiências de arte, né? Com essas experiências relacionadas a essas linguagens, e também introduzir esses saberes tecnológicos relacionados ao campo ali das linguagens, né? Nesse caso aqui da linguagem artivisual para o aluno, para que ele possa, a partir desses conhecimentos, ter mais autonomia nas produções. Bom, agora a gente vai focar um pouco mais nas áreas das linguagens, para que a gente abriu um pouco, trouxe esses objetivos gerais, e agora a gente vai falar um pouco de cada linguagem. Então, quais seriam, então, os objetivos da arte no ensino médio na área das artes cênicas, que é o teatro? Bom, identificar os elementos pertencentes à linguagem do teatro de forma contextualizada e prática,
como a gente viu, é importante, esse é um objetivo. Então, partindo do princípio que trazer de forma mais concreta o contato com essa arte, né, com as artes cênicas, de uma maneira a contextualizar o período histórico, a cultura que influenciou, em qual momento está relacionada aquelas técnicas, por exemplo. É importante trazer tudo isso, né, para que a interação do sujeito com essa linguagem seja algo realmente que cumpra com seu objetivo. Como a gente observou, né, contextualizar. Então, no teatro não vai ser diferente, né? As atividades sempre contextualizando. Atividades de teatro, peças ali, contextualizando, trazendo períodos históricos, trazendo questões históricas e atuais da comunidade também, que se relacionam com aquela linguagem que está passando ali naquele determinado momento, naquela atividade. Também conhecer e aplicar as possibilidades de leitura e fruição de obras teatrais, articulando esses conhecimentos ao repertório cultural. Bom, então é importante que esses estudantes tenham o contato vasto, né? Que seja apresentado para eles essas obras teatrais, esses artistas, tanto para melhorar o seu conhecimento, assim, adquirir mais conhecimento e melhorar o seu repertório pessoal nessa questão do conhecimento, né? E essa questão da fruição, né? Dele poder viver, dele poder sentir todas essas possibilidades, né? De artes cênicas que foram escolhidas para serem aprofundadas naquelas atividades. Então, tudo isso com o intuito de melhorar esse repertório, de aprofundar mais nessa linguagem, que é uma linguagem do teatro, que é uma linguagem muito completa, que envolve o corpo, a fala, música, dança, tudo, né? Então, é uma linguagem que dá para explorar bastante muitas questões aí relevantes para o desenvolvimento dessas pessoas, né, desses indivíduos. Também realizar leitura e fruição de trabalhos cênicos produzidos na escola e fora dela, por grupos amadores e profissionais. Então, também valorizar também essa questão dos artistas, né, que são os artistas tanto os profissionais, como aqueles que são artistas que fazem por amor, né? Que não tem... Claro que tem conhecimento sobre essa área, mas que utilizam não de uma maneira assim que tenha, por exemplo, como profissão, né? Mas que fazem por se identificar. Então, trazer esse contato assim com esses diferentes artistas, tanto na área da escola, né? Como também conhecer os grupos locais, a influência também das artes cênicas na comunidade, nos grupos locais ali, e também, acima de tudo, oportunizar momentos de experiência, né? De fruição, de experimentar, que eles possam experimentar esses trabalhos, através dessas leituras, dessas releituras, dessas obras, de encenação. Então, a gente observa que esse é um objetivo importante aqui, focado nessa área do teatro, que são as artes cênicas. Então, é importante compreender, né, que essa questão da fruição, né, ela é muito enfatizada tanto nessa linguagem como nas outras, né? Então, agora vamos passar para a linguagem da dança. Então,
o que é importante se trabalhar nessa fase do ensino médio, nessa linguagem da dança. Então, é importante, como objetivo, né, identificar a importância da dança nos contextos cultural, histórico e social, relacionada a outras artes. Então, mais uma vez, aqueles primeiros objetivos lá, é um objetivo trazer como aterramento essa contextualização, né? Também das questões sociais, também das questões históricas, para que seja algo mais, para que esse ensino também passe por essa compreensão do mundo também e de outras áreas do conhecimento que estão associadas com essas linguagens. Também perceber e compreender a estrutura e o funcionamento do corpo humano como forma de expressão e comunicação. Então, como a gente sabe, a dança também ela é uma das linguagens que utiliza o corpo como veículo, né? Como veículo ali de comunicação, como veículo de expressão, utilizando ali suas diversas técnicas de interação, técnicas de aquecimento, técnicas de... Enfim, são muitas técnicas, né? E dentro da dança também vai ter várias modalidades da dança. Dança contemporânea, danças mais clássicas, né? Danças mais alternativas. Então, é importante também, a partir do contato com essas linguagens da dança, né? Compreender também como funciona o corpo humano, para que também, através dessa consciência corporal, né? O processo ali de expressão e de utilizar o corpo como veículo de expressão e de comunicação seja de uma maneira mais consciente. Por quê? A partir do momento que se trabalha a consciência corporal, como que funciona o corpo, para que também o corpo seja utilizado como um veículo da dança de uma maneira mais consciente, sem forçar, compreendendo os limites do próprio corpo, compreendendo até a criança, até esse indivíduo consegue ir também através do autoconhecimento, né? Com certeza essas vivências serão mais bem aproveitadas e também em respeito também a esse veículo do corpo, né? É importante trazer esse conhecimento do funcionamento, para que esse veículo seja respeitado como um veículo que deve, sim, interagir, mas claro que honrando e respeitando os limites que cada corpo tem. Também, outro objetivo importante é apreciar as diversas formas de expressão da linguagem corporal, estética, performática, criada por produtores de distintos grupos em diferentes tempos e espaços virtuais e físicos. É muito importante também, como a gente compreende aqui, essa questão da apreciação, né? Tanto na forma visual, como também na pesquisa, né? De se aprofundar também nessas diferentes linguagens, né? No conhecimento de quais são essas linguagens corporais, de que está relacionado com essa estética da dança, né? As performances também, conhecer diversas formas de performances, tanto criada como por produtores, né? De diferentes maneiras, formas, né? É importante trazer vários olhares, assim, de várias produtoras, produtores, diferentes grupos, né? Diferentes tempos, cidades, para que possa ampliar mais esse conhecimento, para que também se compreenda que a arte ela é diversa, né? Ela tem essa característica de ser diversificada.
de ter a diversidade. Então, a pessoa pode gostar de um tipo de música, de um tipo de dança, né? Mas o outro ela já não se identifica tanto de dançar. Então, é importante trazer essa compreensão para que a relação também com essa linguagem seja de uma maneira assim autônoma, né? Também identificar as características da dança apreciadas e vivenciadas em diferentes grupos socioculturais. Então, é importante também, a partir desse estudo, né, desses diferentes grupos, dessas diferentes formas, assim, que vão variar de período histórico, de local, né, como que são quais são as peculiaridades de cada um, né, quais são as características próprias daquela determinada dança, naquele determinado país, naquela determinada cidade, né? Para que possa compreender assim mais a fundo esses tipos expressivos, né, relacionados a esses grupos socioculturais que se relacionam com essa modalidade, né, de linguagem que é a dança. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a música.
Desculpa, tá, gente? Eu vi que tava mudo aqui. Agora eu vou falar tudo de novo. Então, é um objetivo que é importante, né? Essa questão de identificar a importância da música nos contextos culturais, históricos e sociais. Por que que é importante essa questão de... É muito enfatizado essa questão da importância da contextualização com a cultura, né? Então, a música, por ser esse veículo de linguagem que está muito relacionada com essa questão da cultura, então, a partir do momento que traz para o contato desse estudante, assim, conhecimento desses diferentes grupos, desses diferentes cantores, a influência desses grupos, desses cantores, nessa fase atual, ou até mesmo em outras fases, né? Para que essa compreensão possa ser maior, né? E para que se possa também ser trabalhado essa noção de histórica também, como sociedade, que é importante para esse período de formação e de compreensão que está ancorado nessa questão do ensino médio. Então, a gente observa que em todas as linguagens, independentemente da linguagem, é muito importante trazer essa associação com a contextualização, seja na elaboração do projeto, na elaboração do currículo, na elaboração das atividades, na elaboração também dos passeios, na elaboração de qualquer coisa que está relacionada com na arte como um todo. Então, tanto nos objetivos gerais do ensino médio, né, primeiro, segundo, terceiro ano, bem como com as diferentes linguagens, está diretamente associado com essa questão de contextualizar, de ampliar todos esses ensinamentos dessas linguagens vinculados com a questão histórica. Então, a música, ela tem muito disso, né? A música, ela tem muito disso de talvez estar relacionada com aquele determinado período histórico que aquele grupo, que aquele cantor está vivendo. E muitas vezes, quando a música, ela tem também, assim, ideias mais relacionadas à política, a protesto, a autoconhecimento também. Então, tudo isso são assuntos que são interessantes de trazerem para o conhecimento desses estudantes. Então, a partir de um estudo de uma letra de uma música, pode trabalhar questões da história, questões da noção de pertencimento também, do senso de identidade, das questões também de culturais. Então, a gente observa que a música, ela tem essa característica aí. Também identificar os elementos pertencentes à linguagem da música de forma contextualizada e prática. Trazer sempre para esse contexto, né? E também para a questão prática. Seja na produção de musical, relacionando com ritmos e contatos com outros instrumentos, contatos com outros cantores nacionais, internacionais, locais, ritmos, partituras, claro que de acordo com aquilo que a criança está apta para receber naquela determinada fase também, né? Composições, pode-se também compor música em grupo, pode também incentivar essa questão de tocar um instrumento, de aprender a tocar um instrumento, de aprender a ter uma convivência ali em grupo, onde o grupo interage tocando instrumentos, cantando, fazendo ritmos de percussões, usando o corpo, utilizando instrumentos ligados à natureza, utilizando também sons da natureza, sons da voz,
timbres. Então, a música também vai ter essas técnicas que também auxiliarão ali nessa prática como uma maneira ali de socializar e também compreender essa questão mais contextualizada, né? Além de tudo isso, também é importante trazer o reconhecimento para esses estudantes dos diferentes sons, desde os diferentes sons e timbres, né, da voz, agudo, suave, entre também dos instrumentos, compreender os instrumentos, onde que encaixa cada instrumento ali no ritmo daquela música, o estilo também dos gêneros, né? Porque aqui vai variar o estilo musical por exemplo, de estado para estado vai ter uma influência, né? Mas a nível nacional, a gente observa que tem alguns gêneros que são mais marcantes, que foram mais marcantes ao longo da história, né? Então, também trazer para o conhecimento desses alunos o contato com esses diferentes artistas, diferentes músicos, diferentes grupos musicais, diferentes cantores e toda a influência que alguns gêneros musicais tiveram em alguma determinada época histórica e ainda tem, claro que sempre de uma maneira assim, de algo que venha a ser significativo, para a partir daquilo poder também destrinchar algumas coisas importantes ali de conhecimentos que vão auxiliar. Então, essa música também ela está muito ligada ao bom gosto musical, né? Então, é óbvio que serão passados ali questões de músicas que possam, com certeza, trazer alguma contribuição em todas as áreas desses estudantes, né? Então, é importante trazer contato com esses diferentes sons, com esses diferentes estilos, com esses diferentes gêneros musicais, né? Bem como na dança e nas outras vivências também, é importante desenvolver a habilidade dos registros. Então, a gente observa aqui, né? Como que foi aquela vivência, por exemplo, de fazer o estudo daquela música, daquele compositor local. Então, a partir disso, de fazer essa elaboração, de fazer esse registro, a criança vai reviver de novo aquela atividade, vai, com certeza, a partir desse registro, relembrar coisas que muitas vezes foram esquecidas e poder também ressignificar ali naquele momento, sistematizar todo o conhecimento ali a partir da escrita, que a escrita ela traz essa questão do reforço. Bom, então eu vou continuar aqui sem o vídeo, porque o meu vídeo ele parou, tá? Então eu peço desculpas para vocês, mas para eu não perder toda a gravação, eu vou continuar sem o vídeo.
O vídeo realmente, a câmera aqui, ela não quer funcionar, ela deu um pane aqui, tá? Mas eu vou continuar aqui falando e eu acredito que vocês também vão compreender todo esse processo aí, né? Então, é importante também trazer para o contato desses indivíduos essa questão da produção também, né? Além de elaborar esses registros pessoais, né, de sistematização das vivências, né, é importante também realizar a leitura, né, e fruição de trabalhos musicais produzidos na escola e também fora da escola, né, por grupos amadores ou profissionais. Para quê que é necessário tudo isso? Para que possa ampliar esse contato, né, com o diferente, com diversos artistas, né? Cada artista vai ter ali a sua maneira de expressar, cada artista ali vai trazer a sua qualidade, né, diferenciada nessa área dessa música, né, dessa linguagem da música. Então, é importante também, né, trazer o contato, trazer o aluno para esse contato com esses diferentes artistas, para poder também ter uma releitura melhor, ter uma análise melhor de todas essas vivências, de todas essas questões relacionadas a esse universo musical, para assim também poder ele mesmo compor o seu repertório ali de conhecimento, compor ali a sua maneira também de lidar com essa linguagem da arte, que é a linguagem da música, que é uma linguagem de extrema importância aí no desenvolvimento, né, dessa fase aí, que é a última etapa da educação básica. Então, a gente, retomando aqui, a gente compreendeu que é importante, né, identificar, relacionar esse ensino da música com as questões históricas, sociais e culturais, que também é importante trazer também essas linguagens, né, esses elementos da linguagem da música de uma maneira prática, né, e contextualizada. Também compreendemos que nessa linguagem da música é importante reconhecer os sons, né, os estilos musicais e os gêneros e a influência deles em toda a sociedade, né? Também desenvolver habilidades, né, que tem a ver com essa questão da elaboração dos registros relacionados às experiências que tiveram com a música, né? E também realizar essa questão da leitura, né, da releitura, de sentir, de estar presente ali através da imersão, né, nesses trabalhos musicais, né, com grupos diferentes, tanto fora como dentro da escola, no intuito, assim, de ampliar esse contato aí com essa linguagem da música, né, e conhecer também compositores, cantores, pessoas que estão ali realmente vivendo a música, trabalhando com a música, porque com certeza terão muito ensinamento e muita coisa boa, muito conhecimento para passar para todos esses estudantes. Então, é importantíssimo, assim, manter esse contato, né, de acordo aqui com as questões que são do objetivo do ensino médio, né, essa é uma questão de extrema importância também manter. Então, é isso, né, eu falei sobre todas as linguagens, vamos recapitular um pouco aqui. Assim como também da dança, é importante trazer essa relação com as outras artes, né, relacionando também as linguagens e as características dessa arte pessoalmente, assim, relacionada com a questão da cultura, da história, né, de outras áreas da sociedade. Trazer também esse estímulo à apreciação, né, das linguagens, esse conhecimento, né, dessas estéticas, das performances, de diferentes produtores, para que também o contato com esses produtores e dançarinos e pessoas que trabalham com música e em diferentes espaços, né, e tempos, seja algo enriquecedor também através da troca. Então,
toda essa questão de falar com uma pessoa que vive a dança, que está no meio da dança, também vai ser algo que realmente vai ser muito enriquecedor para todo esse contato aí que a criança, que o indivíduo está tendo com essas linguagens. Também perceber e compreender, né, toda a estrutura do corpo, né, que o corpo ele é essa forma, essa maneira de expressão, né, de expressar. Compreender também toda essa questão desse funcionamento desse corpo, no intuito de enfatizar essa questão da importância da consciência corporal, pois a dança ela trabalha diretamente com o corpo, né? Então, é necessário conhecer que corpo é esse, como funciona esse corpo, né? Como que funciona o meu corpo, né? Quais são os limites do meu corpo, para que a fluidez também nessa etapa, né? Nessa modalidade, seja algo natural, seja algo tranquilo, entendeu? Também essa questão de trazer também essa vivência, né, com diferentes grupos socioculturais, né, através da identificação, né, das diferentes danças, né, das diferentes formas que a dança tem de se expressar, para que o contato também com esses diferentes grupos, né, possa acontecer, no intuito aí de melhorar o aprendizado, de ampliar todo esse aprendizado aí desses estudantes. Recapitulando aqui, o teatro também não vai ser diferente, né? A importância de trazer essa fruição, esse contato sensível, né? Com esses trabalhos das artes cênicas, né? De forma que realmente seja imersão, de forma que realmente aconteça essa vivência real, tanto na escola, com as diferentes turmas, né? E também como fora da escola, com grupos locais, grupos mais amadores, grupos profissionais de dança, né? E suas diversidades de estilos, né? Para que no contato com esses artistas que estão trabalhando diretamente com tudo isso, também possa ter essa troca humana, possa ter também essa conversa e essa análise também da apreciação, né? Apreciar também diferentes grupos, apreciar diferentes pessoas que estão trabalhando com essa linguagem de maneira amadora ou de maneira profissional, no intuito de trazer esse contato de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ativa e de uma maneira mais real. Também essa questão da importância de articular, né, todas essas leituras, né, das obras teatrais, das diferentes obras teatrais, peças teatrais, produções nacionais que estão relacionadas a essa questão da arte cênica, né, e para que tudo isso seja integrado e articulado com esse conhecimento, né, desse repertório pessoal desse aluno. Então, quanto mais ele vai vendo, né, vai tendo esse acesso a essas linguagens de uma maneira assim íntegra, mais o seu repertório com certeza vai aumentar de uma maneira qualificada. E também, assim como os outros, né, identificar, né, toda essa linguagem do teatro contextualizando a questão social, histórica, de uma maneira prática também, que essa prática ela possa ser viva ali na atividade, em sala de aula, que essa prática possa ser real, que essa prática possa ser experimentada, né? Valorizando, assim, as produções autônomas também, as produções, a valorização também de deixar fluir a naturalidade de cada indivíduo, de deixar fluir e ter isso como algo de valor, né?
ter isso como algo que vai acrescentar, que vai também dar ali mais segurança para lidar com essa linguagem, que vai adquirir também para esse estudante mais segurança para trabalhar também tanto individualmente quanto em grupo, pois essa arte cênica ela está muito relacionada com interagir também, interagir com o outro. Então, quanto mais é valorizado e respeitado essa produção autônoma também de se expressar, de interagir, mais o estudante também vai adquirir maturidade nessa área e também essa questão da segurança. Segurança em também se expressar. Bom, então a gente compreendeu que esses objetivos gerais que eu falei lá no início, né, ele comunica com todas essas linguagens, com a arte visual, né, que também eu não anotei aqui não criei um slide para as artes visuais, mas basicamente é isso. Ah, esse primeiro aqui, slide, ele é das artes visuais, eu esqueci de anotar aqui, mas esse primeiro slide aqui, no qual está aqui, é relacionado à linguagem da arte visual, tá? Que tem o intuito, né, de relacionar essa questão das artes visuais e do audiovisual de forma que tudo isso possa ser contextualizado. Então, a gente observa que esses objetivos gerais, ele vai dialogar com todas as áreas da arte, desde a linguagem da arte visual até a linguagem da música. Então, basicamente, a gente compreende que os objetivos a serem trabalhados no primeiro, segundo e terceiro, assim, de uma maneira mais completa, né, e geral, são esses. São esses objetivos, né, ancorados nessas quatro questões, né, de relacionar essas linguagens de maneira contextualizada, né, de trazer essa compreensão também da relação com o cotidiano, de respeitar essa autonomia desses sujeitos, né, e também essa questão dos registros, de trazer a vivência de todas essas linguagens ancoradas sobre a elaboração desses registros, e também associar a questão da tecnologia, né, como meio de comunicação, né, que vai ali auxiliar. Então, por hoje, ficamos por isso, tá? Desculpa a vocês aí a questão da câmera. Eu espero que na próxima aula eu já possa ter solucionado essa questão. Então, bom dia a todos vocês e muito obrigada. Tchau.